Fala, meus amigos e amigas detalhistas apaixonados por carros, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam usando máscara e utilizando álcool em gel também nessa pandemia. Eu não tô de máscara porque eu tô dentro da minha casa. Vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o quê? Sobre câmbio automático. Vocês vão ver aqui que eu tenho outra câmera aqui filmando o câmbio e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como utilizar isso aí no dia a dia, tá bom? Então vamos lá? Muito bem, estou a bordo desse Corolla 2011, modelo 2012, com esse câmbio aqui de 4 marchas. E eu vou falar um pouquinho mais como a gente pilota um carro, né? Como a gente guia um carro utilizando o câmbio automático. Nesse caso aqui, a gente tem as funções aqui P, R, N, D, S. Alguns carros vocês vão encontrar outros tipos, tá? Então, para que serve o P? P é parking, para você parar, estacionar. Não é para ficar, parei no farol, coloco o P. Não tem nada a ver. P é para você estacionar o carro, tá? O R é para você fazer o reverse, que no caso seria a nossa ré. O N é neutral, para você deixar a marcha neutra, né? Como se você tivesse desengatado num câmbio manual. E a gente tem o D, que é de drive, que é o que você vai usar sempre para dirigir. E o S... A câmera caiu! E o S de esporte, mas não necessariamente vai se tornar um Porsche o seu carro. Isso aqui é para você fazer uma ultrapassagem, alguma coisa do tipo. Então você pode usar esse S aqui. No caso desse carro, você pode utilizar o S para você utilizar o paddle shift que tem atrás do volante aqui. Existem alguns câmbios em que você pode colocar aqui marchas para cima, marchas para baixo. Você não precisa deixar somente no drive. Drive ele troca de marcha para você automaticamente. Para cima, para baixo ele vai trocando. No caso aqui desse modo S, você pode escolher trocar pelo paddle shift ou também escolher marchas para cima e marchas para baixo, tá bom? Existem carros em que você tem as opções L1, L2, só o L. Para que servem esses outros tipos, né, de números, letras? Vocês vão encontrar em alguns carros mais antigos, até alguns mais novos, mas geralmente você vai encontrar D e L. D1, D2, D3, L1, L2, L3 ou só o L. O que é o L? O L é quando você usa o freio motor, você vai usar o carro numa velocidade um pouco inferior, então você limita a velocidade da marcha, né? A rotação ali da marcha. Por exemplo, você vai subir uma subida muito grande, e você sabe que seu carro não vai conseguir trocar de marcha naquilo, uma subida bem íngreme. Bota o L, né, que é o low, marcha baixa, e você vai subir aquela rampa e depois você bota no D de novo. Ou, por exemplo, você sabe que naquela subida você vai exigir mais de força, você está trazendo alguma coisa no reboque, você só vai usar 2 marchas. Você bota, por exemplo, no câmbio que tem L2, bota o L2 e vai embora. É mais para esse tipo de uso. No dia a dia é o D e acabou, você não vai usar mais do que isso, tá bom? Segunda dica aí. Não freie com a perna esquerda, a menos que você tenha ciência do que você está fazendo, que você tenha sensibilidade na perna esquerda. Vou contar uma história para vocês aqui. Uma vez eu comprei até um Corolla bem parecido com esse aqui, o meu era modelo 2011 na verdade, modelo 2011 também, até que é o farolzinho na traseira lá é diferente. Esse aqui já é um farolzinho que imita LED e no meu ele não tinha, era aquele redondinho. Enfim, meu pai foi dar uma volta com o carro, ele nunca tinha dirigido um carro automático e eu não avisei para ele que não era para frear com a perna esquerda. Ele achou que ele ia buscar a embreagem aqui, a gente tá no automático, né? Na hora que ele pisou no freio, achando que era a embreagem, meus amigos, ele quase se matou. Eu avisei! Eu tava do lado, ainda bem que eu tava de cinto, senão eu tinha ido parar no vidro com tudo. E meu pai, ele tava com o cinto um pouquinho mais folgado aqui, ele quase bateu a cabeça no volante. Enfim, tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Se você já tem uma manha maior para dirigir carro, enfim, aí você já pode usar a perna esquerda. Inclusive pilotos fazem isso, né? Usam perna direita e esquerda sempre. Mas aí já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Próxima dica. Parei o carro. O que eu faço? Tô lá no farol que eu sei que demora 1 minuto, 2 minutos para abrir. O que eu faço? Eu pego o câmbio e boto em neutro? Ou boto em parking? Não, você não vai fazer nada disso. O carro ele já é inteligente o suficiente para saber que ele está parado no D e o óleo está circulando, enfim. Ele já colocou ali automaticamente num ponto morto. Você não precisa fazer isso, tá? Então,
você vai prejudicar o seu carro. E além do mais, se você esquecer que você está no modo neutro, ou se você esquecer que você está no P, você pode querer acelerar e aí você vai se embananar todo e querer depois engatar com o giro alto, querer engatar o D, e pode acontecer alguma coisa bem ruim com o seu câmbio. Então, cuidado. D, parou, continua com D. Estacionou o carro, aí sim você vai usar o quê? O P. Engatar a ré do carro em movimento. Por exemplo, você está estacionando, aí você engatou a primeira, né, o D aqui, deu uma aceleradinha igual carro manual, você já freia, já engata a ré e já vai com tudo. Não faça isso. Se o giro do motor ainda estiver ocorrendo, você pode danificar o seu câmbio. A maioria dos câmbios, se não todos, existe um pino de segurança para você não conseguir colocar o P. Por exemplo, você está dirigindo numa estrada, de repente você colocar um P para parar o carro. Isso não é possível, a não ser que você force muito, e existem casos de estourar o pino, acontecer alguma coisa, uma anomalia, e pode estourar o seu câmbio, acontecer um problema mais sério, tá? Então, tome cuidado com isso aí. Tá dirigindo? Tira a mão do câmbio. Outra coisa também, tira a mão do câmbio. Não fica com a mão no câmbio lá apoiando, porque o peso da sua mão com o tempo vai desgastando algumas coisas ali internas, tá? Então, dirigiu, mão no volante e acabou. Esse é o básico. Dica importantíssima: como você para um carro num lugar plano, numa subida, numa descida. Qual é o procedimento básico? Estou lá dirigindo em N. Parei o carro na subida ou na descida? Posso colocar, se eu quiser, posso deixar no D mesmo. Puxo o freio de mão, puxo até o final. Tiro o pé do freio, o carro vai assentar. Aí eu piso no freio de novo e boto em parado. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas fazem o quê? Bota em D, né? Tá lá dirigindo em D, bota em P, sem puxar o freio de mão. Aí ela tira o pé do freio, e quando ela tira o pé do freio, o carro ou sobe ou desce. E aí ele para na marcha, né? Então o carro vai indo até ele parar no P ali da marcha. E aí, quando você ligar esse carro de novo e tentar engatar o D, você vai ver que ele vai dar um estouro aqui no câmbio. Isso pode danificar muito, vai diminuir a vida útil do seu carro, do seu câmbio muito, muito. Eu já cometi esse erro, teve uma vez, inclusive acho que foi com Livina. Eu não conseguia tirar o câmbio do P. Ele não saía de jeito nenhum, porque travou tanto, era uma subida tão grande, eu achei que ia quebrar o câmbio na minha mão. Então tome bastante cuidado com isso aí. Tô acostumado a dirigir meu carro antigão, né? Na época do meu pai, do meu avô, que eles ensinaram a descer as ruas em banguela. Posso fazer isso aqui? Não, jamais. Nunca, 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 jamais bote o neutro numa descida para você usar banguela. Isso é muito perigoso. Além de prejudicial para o carro, é muito perigoso. Não faça isso. Porque quando você está descendo uma serra, alguma coisa, ou uma descida, e você está usando o D, você está usando também, junto com a frenagem natural do carro, o freio motor do carro, né? Então, se você freia e ele vai reduzindo a velocidade, o motor vai te ajudando a velocidade a diminuir. E se você bota no neutro, você pode superaquecer os seus freios, pode acontecer um desastre. Você perder o freio numa descida e não vai ser nada agradável. Então tome cuidado. Não use o neutro para nada, a não ser que... Qual é a utilidade do neutro? Vamos lá. Utilidade do neutro. Você vai usar então para movimentar o carro no lugar que ele estiver parado, claro, né? Principalmente se ele estiver no plano. Se estiver na descida e você botar no neutro, você vai deixar o carro descer na banguela até ele bater no muro, tá? Então, botou o neutro, aí você movimenta o carro, empurra, depois você bota lá no P de novo, puxa o freio de mão, enfim, não deixa o carro desengatado lá para você sofrer um acidente, tá? Existem carros que você não consegue tirar do P com ele desligado, sem bateria, enfim. E aí, a maioria, não todos, existe uma forma de você desengatar do P e colocar no neutro mesmo, sem a chave aqui no contato. Então, por exemplo, nesse Corolla, a gente tá vendo aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó, que você pode encaixar uma chave aqui e você consegue, dentro de um mecanismo aqui, destravar o câmbio e colocar a marcha que você quiser, no caso a neutra. E muito bem. E a coisa mais importante, né? Troca de óleo. Isso aqui é um mecanismo que exige manutenção. Você vai comprar um carro automático, não vai achando que é comprar, usar 10 anos e vender ele depois. Você tem que ler o manual do seu carro e verificar de quanto em quanto tempo você tem que fazer a manutenção no câmbio. E geralmente a manutenção trocou óleo, acabou.
Câmbio geralmente é só isso. Claro que carro muito mais rodado você tem que fazer algumas outras coisas, mas na maioria dos casos, câmbios bem cuidados, com as manutenções em dia, você não vai ter nenhum problema com isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Se tiverem mais alguma dúvida referente a câmbios automáticos, podem falar comigo. Se eu não souber, eu vou procurar a resposta, mas eu acho que vai ajudar aí a quem está começando a dirigir agora. Muito cuidado, porque quem sai de um carro manual para um carro automático às vezes comete alguns erros. Eu já vi gente sofrendo acidente, inclusive errando o pedal aqui, freando com a perna esquerda, ou acelerando de forma errada, enfim. Toma muito cuidado, acho que vocês já viram até na televisão alguns casos de, por exemplo, a pessoa estacionar no prédio e ela dar ré com tudo, não conseguir segurar e o carro abrir a parede e ficar pendurado no prédio. Muito cuidado. Tudo que é novo exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, mas depois de um tempo você vai acabar ficando craque e vai ver que é muito simples de usar, não tem nenhum segredo. Só, claro, as manutenções em dia, por favor, viu? Porque senão eu vou pegar e não vou conseguir aprovar o seu carro. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Obrigado mais uma vez por terem me acompanhado e até o próximo vídeo. Valeu! Olha quem tá aqui. O Chicão. E rapaz, fala aí pro pessoal. Fala aí pro pessoal. E esse aqui é bonzinho, viu, gente? Esse aqui é um companheiro. Ó, bora. Valeu, tchau!